CBN, Café com Política. 10h17. Muito bom dia para você, Bruno Silva. Muito bom dia, Felipe Pereira. Bom dia para todos os nossos queridos ouvintes. CBN Campinas, tudo jóia por aí? Tudo certo, e você? Tudo caminhando na mais absoluta tranquilidade, só que não, né? Naquela correria nossa tradicional. Ô, Bruno, tem uma mensagem aqui. A gente tava falando sobre preço Vamos do lá. pão de queijo e pão francês. Agora cedo, agora há pouco, na verdade. O estudo do Procon falando que o pão francês é um dos mais caros aqui em Campinas, empatando com o Santos. Pão de queijo aqui em Campinas é o terceiro colocado no preço médio, caríssimo, inclusive. Nelson Boaventura, em Elias Fausto, o pão de queijo tá R$3 e o pão de queijo com requeijão R$4. Vou pra Elias Fausto, porque olha... Porque aqui a média tá R$9. Tá valendo a pena, hein? A média tá R$9 aqui. Tá valendo a pena, tá valendo. Aliás, hoje, né, Dia Internacional do Pãozinho, né? É, exatamente por isso. O Procon fez a pesquisa justamente lembrando dessa data. Qual tá o preço aí, hein? Ó, Felipe Pereira, vou falar a verdade. Perto de casa, na padaria, eu pago em média... Como eu compro um pão, parece até conversa de gente doida, né? Mas compro um pão só, né? Porque só eu consumo de manhã. 85 centavos, mais ou menos. 87 centavos o pãozinho, Felipe. Ah, tá dentro da média. Tá dentro da média. Tá dentro, tá mais ou menos, né? Muda muito, mas não muda muita coisa. Muda muito, mas não muda nada no final das contas, né? Muda muito, muda tudo para permanecer exatamente como está, né? Pois que acho que tem um ponto importante. E tem a ver com a política também, né, meu amigo? Que é o fato aí da cobrança dos impostos, né? Então tem toda essa relação associada aí ao preço do pãozinho também. A gente está numa região que a gente sabe que é uma região mais cara como um todo, né? O nível de vida ele é mais custoso, né? Uhum. E essa questão, e inclusive as discussões econômicas que estão acontecendo, o encontro do presidente Lula com o Fernando Haddad para poder discutir todas essas questões, essas reuniões que às vezes estão na pauta, às vezes não estão, como a gente ouviu hoje cedo aqui no jornal da CBN, elas fazem toda a diferença e a gente deveria prestar mais atenção nisso, né? Deveria, aliás, ontem, né? Estava até conversando aqui nos bastidores, né? Ontem a gente teve, por exemplo, uma fala da Simone Tebet que caiu com uma pressão relativamente grande, né? Ela disse que é preciso basicamente parar de brincar, ela não falou com essas palavras, né? Mas ela disse que é preciso parar de brincar, né? E começar a levar a sério a questão envolvendo o corte de gastos, né, Felipe Pereira? Até para você poder enquadrar as regras do arcabouço fiscal como um todo, da nova regra que limita, inclusive, o investimento, o crescimento em relação ao desempenho econômico do ano anterior, né? Ela disse basicamente que não tem mais como buscar alternativas pura e simplesmente fazendo ali um incremento do orçamento, tentando compor receita, vamos dizer assim, né? Tributando. Ela falou que agora é preciso começar a cortar. E nessas últimas semanas está no radar do governo, embora ninguém está falando muito sobre isso, porque como o foco ainda está muito no segundo turno, nas cidades mais importantes, né, no processo eleitoral, ninguém está dando muita importância para essa história toda. Mas o fato concreto, qual é que é? Você não vai ter que fazer esse corte, a questão é, não sabe se por onde, mas o que tem chamado a atenção e está no radar é a quantidade, inclusive, de fraudes que têm sido identificadas em alguns benefícios que são benefícios custosos, como é o caso, por exemplo, do BPC, do Benefício de Prestação Continuadas, e outras políticas públicas, onde a Simone Tebet ontem já repetiu, anteontem, aliás, já repetiu. Qual o fato? O fato de que é preciso fazer um pente fino e ir cortando aqueles que são os beneficiários ilegais. Mas ela disse também que o que incomoda bastante ela, e para bom entendedor meia palavra basta, é a questão relacionada aos super salários concentrados aí fundamentalmente no poder judiciário, Felipe. Não é fácil não, tem muita gente que ganha acima do teto dos 44 mil, que é o teto federal, que é definido com base no salário aí dos membros do Supremo Tribunal Federal, né? Então tem bastante coisa para acontecer nessa agenda ainda de final de ano aí do governo federal como um todo. E essa guerra fria entre governo federal e poder judiciário vai longe, né? Vai longe, até porque o Supremo agora está mais de olho no Legislativo em relação ao avanço lá dos projetos que têm limitado, de alguma forma, as decisões monocráticas. Isso avançou na última semana no âmbito das comissões, tem incomodado. Gilmar Mendes já saiu disparando na imprensa de que tudo isso é basicamente papo furado, de que não vai levar a lugar algum. O Legislativo tem aumentado a aposta, ou seja, os velhos conflitos que a gente estava acostumado também, e que respingam aqui na base, respingam embaixo. Porque, por exemplo, se o governo resolve fechar a torneira, como é que isso vai impactar os deputados? Não é à toa que Arthur Lira já saiu desesperadamente aos quatro cantos, falando que da Câmara não vão cortar, dali não vai fechar torneira nenhuma.
E a gente sabe que isso teve um impacto, inclusive nessas eleições, né, Felipe? Quanto nós nos trouxemos aqui na análise, no comentário para os nossos queridos ouvintes, que o fato de que essas emendas parlamentares, elas beneficiaram diretamente os municípios onde você tinha ali os correligionários políticos dos deputados, isso quando os próprios deputados não saíram de Brasília e foram disputar eleições em muitos desses lugares, e em alguns eles obtiveram êxito eleitoral. Ou seja, esse esquema, vamos dizer assim, que está desenhado hoje no sistema político brasileiro, de alimentar essas bases eleitorais, de encaminhar os recursos para os municípios, se cortar dali, se a torneira a ser fechada for ali, a gente já sabe que vai ter retaliação na votação dos principais projetos no âmbito do governo federal. E aí tem vários jogos sendo jogados ao mesmo tempo, porque mal vão terminar essas eleições municipais, todo mundo já está de olho do que vai acontecer no plano nacional, nas eleições para a presidência da Câmara dos Deputados. E aí o fator Lira é um fator que pesa bastante. Vamos lembrar que ele foi, das presidências da Câmara dos Deputados, a maior votação na história que se teve. Ele tem um controle muito forte sobre a base parlamentar ali dentro do próprio Poder Legislativo e tem um grande capital político interno para poder mobilizar e influenciar diretamente em quem será o sucessor. O governo também tem o seu peso, obviamente, porque controla o orçamento, controla a porta de entrada do Poder Executivo, mas vai ter que fazer uma composição para não sair depois prejudicado nas negociações do dia a dia, viu, Felipe? Ou seja, tem uma arquitetura complexa aí sendo desenhada, que envolve executivo, legislativo, judiciário, a relação com os municípios e o resultado das eleições municipais ainda a conferir nesse final de segundo turno. Teve aqueles, inclusive, cobrança por parte dos ministros do MDB que viraram para Lula e disseram, pega leve nas eleições, hein? Ou seja, para bom entendedor, meia palavra basta. Né? São Paulo, Ricardo Nunes, Boulos, pega leve, hein? Pega leve. Pois é. Recado já foi dado. Recado foi dado e resta ao presidente entender esse recado e decidir o que vai fazer com esse recado, né? Porque não adianta Pode só... dobrar a aposta, né? Pode dobrar a aposta. Conhecendo o Lula e sua peso, importância política e forma de atuação, pode vir a dobrar a aposta. Bruno Silva, ontem nós comentamos aqui no CBN Campinas sobre a questão daquelas honrarias, né, que são distribuídas pela Câmara de Vereadores, aparentemente a rodo. E aí nós estávamos com uma dúvida com relação à quantidade de honrarias que podem ser concedidas por cada vereador aqui na cidade de Campinas. E aí, nosso querido DJ Carvalho, assessor de imprensa da Câmara de Campinas, faz um trabalho excelente, inclusive, nesse sentido. Ele nos ajudou e esclareceu algumas coisas. Por exemplo, Campinas tem hoje, ou a Câmara de Campinas tem hoje, 34 tipos diferentes de honrarias, entre medalhas e diplomas, além dos títulos de cidadão campineiro e cidadão emérito. E aí, tem um número que cada vereador pode pedir, né? Tem um número que cada vereador pode pedir, 12 honrarias, né, por sessão, por ano legislativo, né, Felipe Pereira? 15, né? 15. 15. Ah, não, é 12. 12 não, peraí, não. 15. 12 ou 15? Não, é 15, aí a gente tava com a dúvida com relação ao título de cidadão. O título de cidadão são 2 por ano, aí sim. Perfeito, aí sim, aí dá a somatória certinha, né? Mas é essa a lógica mesmo, né? Porque, no limite, se a gente parar para pensar, e ontem eu tinha comentado isso, eu só não tinha clareza absoluta, porque, até para deixar bem claro para o ouvinte, são resoluções que vão mudando ano a ano. Então, você tinha, por exemplo, uma resolução que veio até 1999, depois 2017 eu pesquisei aqui também, a gente estava conversando ontem, depois do programa aqui, 2017 nós tivemos uma atualização, e agora, mais recentemente, 2024, uma nova regulamentação sobre isso, que foi, inclusive, que a assessoria encaminhou, né? Como que isso impacta diretamente o trabalho legislativo, que eu acho que é o que importa também para o nosso ouvinte poder entender, né, Felipe Pereira? A gente sabe que essas honrarias, elas por vezes elas são distribuídas sem um critério muito claro, sem a devida importância, até muitas das vezes banalizando o seu próprio uso, que tem como objetivo, que é um objetivo político também, conferir visibilidade àqueles que de alguma forma impactam propositivamente dentro do município, né? Então, por exemplo, você tem às vezes alguém que teve uma colaboração específica numa área científica, alguém que do ponto de vista empresarial gerou um impacto interessante, educacional, comercial, enfim, é para isso que serve de alguma forma esse reconhecimento público é do jogo político, porque os vereadores também vão construindo as suas relações, vão dialogando com os grupos, com as entidades, através desses instrumentos, e muitos se sentem acolhidos e valorizados através disso por terem justamente esse reconhecimento do poder público como um todo. Agora, qual que é o drama? É quando isso se torna a agenda principal e aí você não tem justamente um processo de deliberação, de discussão sobre projetos que impactam diretamente na realidade da maioria da população, né? Então é quando você vai, vamos dizer assim, preenchendo a agenda legislativa
mais com isso do que com outras coisas, e por isso que, inclusive, nós chegamos nessa discussão, porque nas últimas sessões, até em virtude das questões eleitorais, aí, da mobilização dos vereadores em cima disso, elas estavam quase próximo da Antártida, né? Pois é. Beirando, acho que talvez o permafrost, né? Aquela camada mais gelada ainda, né? Frozen ficaria com inveja. Frozen ficaria com inveja. Apesar que eu acho que, dada a circunstância aqui, sei não, hein? A sessão de hoje também não tá lá essas coisas também, não. Bruno Silva. Também tá daquele jeito. Pois é. Bruno Silva. Até amanhã, hein? Até amanhã, meu amigo. Um abraço forte para você, Felipe Pereira. Um abraço para todos os nossos queridos ouvintes. Dá-lhe pãozinho aí pra galera hoje, né? É isso. Só não pode ser na lógica, Felipe, só para fechar o quadro, só não pode ser na lógica da Roma Antiga, né? Uma pitada aí de conhecimento histórico. Só não pode ser na lógica da Roma Antiga do pão e circo, né? Pois é. Ou seja, espetáculo e pão pra galera. Não, vamos ficar só com o pão. O circo a gente dispensa no sentido da política. Deixa ele para as artes que vale mais a pena. Um grande abraço. Um abraço, Bruno. Até amanhã. Até. 10h28. Estradas. Oferecimento BYD Darugi.